Continuando da onde nós paramos. Vamos lá, continuar. A gente ia falar sobre eletrização por contato. Foi lá escutar a musiquinha? Tananana, hey! Já escutou do corpos aflitos? Os corpos, quando atritados, ficam com sinais contrários. E os corpos, quando encostados, contato, ficam com sinais iguais. Aí ele diz que é o atrito. O atrito é um amor. Quando eletrizo por atrito, as cargas ficam com o mesmo valor, mas sinais contrários, tá? O contato, o contrato, o contrato. Vem depois, quando eletrizo por contrato, meu Deus. Contato. Eu sou umas cargas e divido por 2. Eu quase esqueci. Dá uma olhada lá, gente. Pachecão, corpos aflitos. Ajuda muito. Então vamos continuar aqui depois dessa micarada. Vamos continuar. Ai, ai. Contato. Já expliquei. Um beijo, turma. Tô brincando. O contato, gente, tá aí. A eficiência da eletrização depende da natureza dos corpos. Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local, aquilo que eu falei para vocês antes. Tudo depende. Se for um isolante, eletrização local. Se for um condutor, é todo num corpo, ok? Nos corpos metálicos, ela é distribuída uniformemente em todo o corpo. Os corpos adquirem carga de sinal do mesmo sinal ou ficam neutros. A quantidade total de carga se conserva antes e depois da eletrização. Se os corpos forem do mesmo tamanho, as cargas serão redistribuídas uniformemente. Se forem de tamanhos diferentes, serão divididos proporcionalmente ao tamanho de cada um. Ok? Então, vamos entender. Eu tenho aí um corpo negativamente carregado. E aí, eu vou fazer contato. Tá bom, gente? Contato. Eu vou fazer um contato entre um corpo negativamente carregado e um bastão positivamente carregado de vidro, tá? Então, quando eles se tocam, os elétrons livres se deslocam nesse caso, atraídos pelo bastão, por exemplo, positivo. E olha o que vai acontecer. Lembra que dentro de um corpo, mais que ele tenha excesso de elétrons, ele pode ser, ele tem também o próton, ok? Todo corpo é constituído de prótons e nêutrons. Fim. Então, se eu atrair o excesso de elétrons para o outro corpo, o meu outro corpo a qual foi atraído, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar positivamente carregado. Então, eu eletrizei esse corpo, ok? Perdendo os elétrons para baixar o metal, inicialmente neutro, fica com excesso de cargas positivas. Tá, né? Tava neutro. Desculpa, eu acho que eu não falei isso. Tava neutro e é aquilo que eu te falei. Por mais que eu tenha, pode ser um corpo neutro, ou um corpo que esteja negativamente carregado ou positivamente carregado, a condição vai ser a mesma. Eu vou atrair com outro tipo de carga de sinal ao contrário. E aí, galera, vai haver uma migração, dependendo do sinal que eu tenho. Por exemplo, se fosse todo negativo, né? Como esse é todo positivo, escoa os elétrons, e normalmente o elétron que se escoa mesmo. E aí eu tenho um corpo que de neutro fica, por exemplo, positivamente carregado. Então, recapitulando, corpo neutro. Aproximei um bastão positivo. Então, o que vai acontecer com o bastão positivo? Ele vai atrair o negativo, vai atrair os elétrons, né? Então, vai tirar esses elétrons. Vai fazer com que o corpo fique positivamente carregado. Pronto, por contato eu tive minha eletrização. Olha a conta que a gente faz. Observa que após o contato o bastão continua eletrizado positivamente e a esfera também adquire carga positiva, havendo repulsão posteriormente, o que faz com que elas se redistribuam pela superfície. Não esquecendo que como eu quantifico isso, como eu cantei para vocês, na eletrização por contato, como há uma conservação das cargas, eu vou somar tudo e dividir por 2. E vai ser exatamente isso. Se eu tenho um corpo com 5 coulombs e o outro, sei lá, com 3 coulombs, eu vou somar, 5 mais 3, 8, e vou dividir por 2. Então, significa que cada corpo agora tem um valor de 4 coulombs, então eles vão ter sempre o mesmo valor, ok?
Obviamente, os sinais vão se modificar porque eu tirei um corpo neutro para ele ficar positivamente carregado, ok? Por último, o nosso último processo de eletrização é a indução. A indução é simples. Indução não é contato nem atrito, né, gente? Eu aproximo um corpo de um outro corpo. Um corpo neutro, por exemplo. Tem aqui um corpo neutro. Deixa eu ver se tem uma figurinha aqui. Tem aí um corpo neutro, ok? E aproximo dele um bastão. O que vai acontecer? Esse corpo, por aproximação, né, um corpo positivamente carregado, ele vai polarizar, já expliquei isso para vocês, polarizar, tá? O Rio está polarizado, o Brasil está polarizado entre a direita e a esquerda, entre dois polos extremos. Polarizar é isso. Eu tenho um lado de um lado e do outro tem o oposto a esse lado. O que é um oposto do outro? Positivo é oposto do negativo. Então, eu vou polarizar esse corpo. Acabou. Induzir o meu material. A indução por si só ela faz isso. Agora, na esperteza, o que eu posso fazer? Posso ligar um fio condutor. Deixa eu ver se eu fiz isso. Fiz. Posso ligar um fio condutor a esse corpo, tá? Ele lá neutro, liguei ele um fio condutor. E esse fio está ligado para a Terra. Aí, o que vai acontecer, gente? Se eu aproximar os elétrons aqui, ou esse corpo positivo aqui, eu estou aqui atraindo, estou polarizando os elétrons. E aí, o que vai acontecer? A Terra também, ela está carregada negativamente. Então, vai escoar, e como são os elétrons que se movem, o próprio corpo, os próprios elétrons, eles podem ser atraídos, por exemplo, por essa carga positiva. Então, eles podem, da Terra, ir para esse corpo. Então, o corpo que era neutro, por exemplo, ele vai ficar com excesso de carga negativa, ok? Então, qual é o segredo agora? Se eu afastar esse bastão com o fio ali, ele vai voltar para a questão de neutralidade dele. Os elétrons podem escoar para a Terra e ele voltar a ser neutro. Agora, a esperteza é: eu corto o fio, ainda com o bastão aproximado aqui, eu corto esse fio, e aí sim eu retiro esse bastão aqui que está próximo do meu corpo. Daí, esse meu corpo que era, por exemplo, neutro, agora ele está com excesso de cargas negativas, ok? Esse fio eu já te cortei, então ele agora já não está tendo contato com nenhum corpo condutor. E eu tenho agora um corpo que de neutro passou a ser positivo. Simples assim. Poderia fazer o oposto, ser negativo, e não mudaria muita coisa. Ok, galera? E aí, galera, eu pergunto para vocês, né? Atraiu a carga positiva ali, atraiu a carga negativa. A carga positiva com positiva, elas se repelem. A carga negativa com a positiva se atraem. O que essas cargas, né, de maneira geral, elas têm em comum? Vamos voltar para Newton. Vamos falar de força. O que elas têm em comum é força. Newton, porque a unidade é força e Newton. Mas quem postulou a lei entre a relação entre as cargas e as distâncias entre elas foi Coulomb. Ok? Esse aqui é um instrumento o experimento físico, né? O primeiro experimento físico, para poder constatar sobre isso. Existe um link. Eu poderia falar assim, vai ficar aqui abaixo na descrição, mas ainda não sei fazer isso. Mas existe um link que tem um experimento exatamente mostrando como se comporta a força elétrica, né, em relação à distância. Beleza? As cargas, a força em relação à distância. Então, Coulomb observou que a força é diretamente proporcional às cargas, né? E inversamente proporcional à distância que as cargas estão uma da outra. Então, se eu tenho uma carga aqui e uma carga aqui, se elas têm uma distância D, elas vão ter uma força F. Agora, se eu pego essa distância e aumento, boto lá 2D, significa que o que vai acontecer com a força? Elas têm uma relação do quadrado da distância. Cuidado com isso. Então, se eu aumentar essa força, na verdade, se eu aumentar essa distância em 2 vezes, eu vou estar diminuindo a força em 4 vezes. E vice-versa. Se eu diminuir a distância pela metade,
Se eu diminuir a distância, eu vou aumentar a força. Se eu diminuir por 2 essa distância, eu aumento a força em 4 vezes, ok? Se eu diminuir em 3 partes essa força, eu aumento, perdão, tá. Se eu diminuir em 3 partes a força, o que aconteceu com a distância? Se eu diminuo a força, eu aumento a distância. Mas aí a distância vai ser aumentada em 9 vezes. É sempre uma relação quadrática, beleza? Então, tá aí a primeira lei lei de Coulomb, que é a relação entre as cargas, a força é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância, ok? Não esquecendo do K, a constante eletrostática do meio. O meio onde essas cargas estão inseridas é muito importante, pode ser o vácuo, pode ser o meio ar, pode ser o meio água, e elas vão ter um outro tipo de atrito, um outro tipo de comportamento. Então é importante essa constante elétrica. Porém, essa constante, ela é dada, né? A gente usa muito a constante do vácuo, que é o K0, que é o 9 vezes 10 a 9, mas pode mudar. Essa constante, se a questão não está te dando, é o que ela está pedindo. Beleza? Então, F é força, K é a constante eletrostática, que é as cargas em Coulomb, distância sempre em metro, ok? A relaçãozinha aí que eu falei para vocês. Nossa, dei vários exemplos. E a nossa aula termina aqui, galera. Muito obrigada por esse tempinho da gente junto. Faça exercícios, tentem fazer exercícios do livro, tá bom? Tentem ir além até, se vocês precisarem. E até a nossa próxima aula. Um beijo!